Boa tarde, meus queridos. Tudo tranquilo? Só ver se tá gravando aqui, tá tudo certinho. Agora vamos. Tudo beleza? Tudo tranquilo? 100%? Belezinha? Então tá bom. Hoje, então, nós vamos continuar a falar sobre cereais de inverno. Nós falamos, então, na outra aula especificamente sobre o trigo, e hoje vamos falar sobre os outros cereais. Lembrando que o trigo eu falei de maneira mais detalhada, tá? Lembra que eu falei por quê? Por que mais detalhada? Porque, além de ser a principal cereal de inverno, ele tem algumas peculiaridades. Agora, os próximos, eu vou falar meio por cima e vocês vão ver que é muito parecido, tá bom? Por isso que até é meio difícil de diferenciar eles, assim, para quem não tem muita prática. Beleza? E depois vamos falar um pouquinho sobre canola também, que não é um cereal de inverno, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Inclusive, eu vi aqui na lavoura de canola, ó. Não, brincadeira aqui. É que essa aqui é uma foto que eu tirei lá na Alemanha, de canola, porque lá a gente cultivava bastante. Olha que coisa bonita, né? Muito legal. Então a gente vai, então aqui eu no meio da lavoura de canola e vocês aí nos seus queridos lares em casa e vamos estudar um pouquinho então sobre alguns cereais de inverno e sobre canola. Belezinha? Vamos embora. Vamos meter o louco. Tá bom? Vamos lá então. Pessoal, vamos começar a falar sobre o centeio. Tá? Centeio, que é o Secale cereale, nome científico dele. Ele é bastante cultivado na Rússia e na Polônia, os principais lugares de cultivo dele, em torno de 56%, olha só, é bastante coisa, né? Que é cultivado lá. Na Alemanha também se cultiva bastante e na Ucrânia. São os principais países produtores de centeio. Ele é legal por quê? Porque ele se dá bem em solos pobres, em clima frio, ele tem polinização cruzada, o que às vezes é bom, às vezes não é, mas depende, né? Ele é interessante a polinização cruzada porque ele ganha resistência, ele ganha crossing over entre as cultivares, né? Entre a própria espécie e própria cultivar faz a seleção, isso é bem legal, tá? É o 8º cereal mais produzido do mundo e no Brasil ele só tem 8.000 hectares de produção. É bem pouquinho, tá, gente? Mas, nossa senhora, 8.000 hectares, nossa! Mas, galera, não é muito comparado com o Brasil inteiro, tá bom? Aqui, ó, tem um mapinha mostrando mais ou menos as principais áreas produtoras, perdão, de trigo. Então, aqui, ó, o Brasil nem entra aqui, ó, tá vendo? Pega um pouquinho do Rio Grande do Sul aqui, mal é mal, mas nem pega o Rio Grande do Sul, pega um pouquinho, vou dizer aqui, né? Mas é a Argentina, aqui assim no Canadá, produzem bastante também. Toda a Europa e um pouquinho da Ásia aqui, tá bom? Olha só, aqui um gráfico bem interessante que diz mais ou menos como é que está a questão da escala de produção de cereal, tá? O milho é um cereal. Por que cereais, galera? Cereais, geralmente, quando tu fala em cereal, ele tem a ver com gramíneas, tá? Então, as gramíneas. O milho é uma gramínea, então o milho é o mais cultivado em todo o mundo. Por quê? Porque o milho, cara, o milho é muito versátil. Ele serve para quase tudo. Assim. O milho é o cara assim da produção agrícola, porque ele serve para alimentação animal, ele serve para forragem, ele serve para grãos, para alimentação humana, ele serve para fazer biodiesel, ele serve para fazer álcool, ele serve para fazer para gerar biogás, para fazer energia. Então, ele é muito versátil. Então, por isso que ele é o cereal, na verdade, o cereal não, o grão mais plantado em todo o mundo, tá? Depois disso vem o trigo, que também é bem plantado, aqui, ó, o T de trigo. Depois a soja, ela não é um cereal, mas ela é plantada bastante também. Depois a cevada, o pessoal gosta de cevada, né? Não na forma in natura, mas é uma coisa bem importante, cevada, né? Pelo menos eu acho, né? A cereada, o sorgo, a cevada, o sorgo, aqui a canola, que é bem interessante, nós vamos falar também porque que ela é legal, ela é bem interessante. Aqui que é CMT aqui, o milheto, o girassol, também é legal para óleo e tal, a aveia, depois o centeio. Daí ainda depois o triticale e por último a ervilha. Galera, ervilha é uma cultura bem legal. A gente falaria um pouquinho dela, vamos falar um pouquinho dela depois quando a gente falar em plantas forrageiras, tá? Ela é bem legal, a gente iria plantar ela nesse inverno, se vocês tivessem tido aula. Eu tinha semente de ervilha para a gente plantar, e ela é bem legal. Tá? Mas enfim, esse gráfico aqui é só por curiosidade para vocês saberem o que está sendo mais produzido, o que não está e tal. Enfim. Claro que ele é bem velho, né? Olha só, é 2007, né?
Então, na verdade, ele não é só o mais produzido, ele é mais utilizado na questão dos animais, tá? Morfologia do centeio, então, galera. Ele é bem parecido com o trigo. Também ele é uma, uma gramínea, tá? O que ele tem com relação ao trigo? Ele tem bastante desuniformidade, tanto no espigamento, porque as espigas elas amadurecem em períodos diferentes, com bastante discrepância, tá? E no tipo de planta. Por que acontece? O centeio, ele perfilha menos do que o trigo. Ele perfilha menos. E esses perfilhos, eles geralmente são mais atrasados. Então, os perfilhos, eles florescem mais tarde. Então, eles ficam maduros mais tarde. Então, por isso a desuniformidade na questão da floração. Tá bom? A espiga, ela é bem comprida. Aqui tem um exemplo. Ela é bem comprida e ela é mais flexível. A do trigo é mais firmezinha, assim, a espiga, né? E a do centeio, ela é mais molengona, tá? Ela geralmente é 2 grãos por espigueta, então cada espiguinha daquelas que fica na espiga, né, a espigueta, ela tem composta por 2 grãos, tá bom? As aristas, que são essas coisas aqui, ó, as aristas, elas não são tão compridas. A mais comprida que tem é a cevada, depois a gente vai ver. Tá? Essas aristas, então, elas são mais ou menos, não são nem compridas e nem tão curtas, são médias. Tá? As flores delas são essas aqui, né? Elas produzem pólen, bastante pólen, então para polinização ele é muito legal, justamente por ela ter polinização cruzada, né? Então ela é bem importante que ela tenha bastante pólen, certo? As folhas delas, elas são mais um verde mais pálido, assim. Eles falam que isso é uma verde azulada cinzentada. Olha só isso. Mas na verdade, assim, é um verde, só que ele é mais opaco, assim, mais clarinho, tá? O espigamento, ele é mais precoce ele é mais precoce do que o milho, do que o trigo, tá? Ele floresce um pouco antes, mas em compensação, ele demora mais para concluir a maturação, porque demora mais para encher grão, tá? Só rapidinho falar um pouquinho aqui. Olha só, aqui, Ana, lembra que eu falei para identificar os cereais? Olha aqui, ó. Esse aqui é o trigo, ó. Tem as aurículas, né? As aurículas, bem as orelhas. Lembra do velho? O velho com as orelhas aí? O velho com as orelhas bem compridas e peludas. Bem, um velho meio relaxado, né? Mas olha só, bem compridas e peludas, o trigo. O centeio é um meio termo, tá? É um meio tempo entre eles, tá? Beleza? Para que serve o centeio, galera? O centeio é muito versátil. Ele serve para alimentação humana, para alimentação animal, para adubação verde, para pastagem, tá? Então, olha só, a farinha de centeio. Farinha de centeio é uma das mais utilizadas nas comidas fits, né? Porque ela tem alto teor de fibra, então ela é bem legal assim para a questão de funcionamento de intestino e, enfim, bem legal. Então é para isso, ó, ele serve mais para a questão de para produzir biscoito, bolacha e tudo, e para forragem. Tá? Para alimentação animal, ele é bem legal também, em forma de grão e em pastagem. Tá? Questão do pão, galera, que eu não falei muito, não falei muito sobre o pão no trigo, não falei muito, né? Mas olha só por curiosidade, tá? A questão do pão. O pão, qual a maneira que ele é mais consumido? Tá? Ele é consumido principalmente pão branco, pão simples, né, forma de cacetinho que a gente chama, ou pão industrial branco normal. Tá? Ele é o pão. Existe 2% do pão com pão de cenoura, de iogurte, esses pão diferente aí. O pão light, em torno de 10%. O pessoal é bem fit aqui, né? O pão com grãos, que é aquele pão 7 grãos, já viram, né? É bem legal, bem gostoso. Tem girassol, tem centeio, tem chia, tem um monte de coisa, né? E o outro, 18% é pão palanche. Só por curiosidade, tá, galera? O pão branco, então, ele é um pão simples, ele é só farinha de trigo melhorada. E o pão integral, ele com a farinha de trigo integral, ou seja, quando
quando tu faz a farinha, na de trigo, tu descasca completamente o grão. E na farinha integral, tu deixa um pouquinho daquela casquinha, do tegumento. Então, ela vai ficar com mais fibra. Então, a farinha integral, ela é uma farinha que não é tão branca, porque ela não é só a parte de dentro. É como... Pensem que a farinha integral é como se fosse o arroz integral. Entendeu? A gente vai ver lá no que vem a cultura de arroz. O arroz, o que tu faz? Tu colhe ele, descasca ele e pule ele, para tirar todo aquele tegumento que tem por fora. Tu faz um polimento, como se fosse lixar os grãozinhos. No trigo é a mesma coisa. Eles também tiram aquele tegumento para fazer a farinha, para a farinha ficar mais branca. Se o pão é integral, ele não faz isso. Então, tem maior fibra, maior índice de fibra. É bem interessante. E, além da fibra, ele tem outras coisas junto, como, por exemplo, centeio, vários grãos. Então, ele é diferente nisso aí, tá bom? Só por curiosidade, tá? Outros benefícios do pão integral, na questão da linhaça, por exemplo, né? Ela ajuda a controlar a TPM, né? As mulheres, é bem importante, né? Então, uma gurizada, e depois que vocês forem maridos, né? Comprem sempre pão integral aí para acalmar um pouco a mulher, né? Tá bom? A aveia, ela é bom para o intestino, né? Ela faz fluir. Tanto é que a gente dá aveia para criança também, aquelas papinhas de aveia. O centeio, ele reduz o risco de câncer intestinal, bastante câncer intestinal, justamente porque ajuda a fazer o fluxo, tá? E o pão light, ele tem 25 menos ingredientes, que é sal e gordura. Mas ele ainda possui vários grãos e tudo junto, tá bom? Pessoal, só para dar uma introdução sobre pão, que a gente acabou não falando muito lá no trigo, tá bom? O centeio, então, ele é bom, ele se dá bem em solos pobres, ele é bem rústico, né? Ele é legal para melhorar solo também, galera. Por quê? Porque as raízes dele, eles secretam citrato, né? Então vai dar uma ajudada no solo. E ele libera fósforo para o solo. Ele tira o fósforo, aquele fósforo que está mais imobilizado, ele consegue extrair do solo, e depois, então, quando fica a palhada, ele deixa o resquício de fósforo no solo. Bem legal, para rotação de cultura é bem interessante mesmo, o centeio, tá? Ele é interessante porque ele tem maior eficiência no uso de água, tá? Ele aproveita a água melhor, e isso em torno de 30% com relação ao trigo, pensa. Então, enquanto, por exemplo, o milho, enquanto o trigo, ele utiliza 10 litros de água, o centeio só vai usar 7. Então, ele é muito melhor se der, por exemplo, uma sequinha ou alguma coisa, ele é muito mais resistente, tá bom? Olha só, cara, o centeio é o homem de ferro aí, né? Porque ele pode ser cultivado tanto em regiões mais quentes, um pouco, quanto em clima polar, assim, negócio tipo menos 50, ele tá lá. Ele não morre, então é meio louco, assim. Ele é um troço bem, bem doidão. Então, ele pode ser usado para vários ambientes e até altitudes altíssimas, ali de 4.300 metros ou mais. Então, ele pode ser cultivado em qualquer lugar, literalmente, né? Só não pode ser um excesso de água, porque ele é meio chato para excesso de água. Bom, temperatura de crescimento também, olha só, 0 graus, o centeio já está dele que dele, já está crescendo, né? E o trigo não, o trigo tem que estar pelo menos 2,5 para ele começar a querer se levantar, né? Então, da cama ali. Então, é mais ou menos, né? E o azevém, ó, vários outros têm temperatura. Então, o centeio é o menos exigente em temperatura. Claro que, como todas as outras gramíneas, a temperatura ótima de cultivo dele é de 25 a 31 graus, tá? Mas ele tolera baixas temperaturas, beleza? E ele é legal também que, se tu for usar ele para pastejo, tu consegue consegue fazer um pastejo mais precoce. Por quê? Porque ele tem uma massa muito maior do que o do trigo, por exemplo. Então, ou do azevém. Então, ele cresce muito rápido. Então, tu consegue entrar antes com o gado. Então, tá? Bem legal. Ele é uma planta de dia longo. Lembra disso? Plantas de dia longo, plantas de dia curto, professor, não lembro mais. Plantas de dia longo quer dizer o quê? Que ele vai florescer quando os dias ficarem mais longos. O que acontece no inverno? O que nós temos no inverno? Dias
mais curtos e noites mais longas. Então, o trigo nunca vai florescer no inverno. Então, por isso que o pessoal às vezes planta antes do inverno, planta ele e deixa ele crescer, 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 crescer. Quando começar a aumentar o dia, que é agora, nessa época agora, ele vai começar a florescer. Legal, né? Então, quando os dias começarem a ficar mais longos, que é essa época agora, de junho, na verdade, de junho até agora, né? Ele começa, a noite mais longa do ano foi dia 21 de junho, sempre é, São João, 24 de junho, né? Então, a noite mais longa foi lá. Aí daí começou a inverter de novo, começou os dias começaram a alongar de novo e as noites começaram a diminuir. Agora, hoje é 20 alguma coisa, não sei. Mas ontem ou hoje, eu não lembro quando começa a primavera, se foi ontem ou hoje, nós temos o equinócio de primavera. O que é equi? Equi é igual. Então, agora nós temos exatamente 12 horas de noite e 12 horas de dia. Então, nós temos o dia e a noite exatamente com o mesmo comprimento de luz. Tá? Então, o trigo ele começa a florescer, ele tem estímulos para florescer já quando começa a aumentar, mas o pico da floração dele é agora, tá bom? O ciclo dele, então, é de 160 a 170 dias, depende de quando tu plantar. Se tu plantar ele muito cedo, ele vai alongar um pouquinho, né? Porque ele não vai florescer enquanto não tiver o dia longo, tá? E olha só como ele demora para encher grãos. Desde do término do florescimento até a conclusão do enchimento de grãos, ele leva 2 meses, gente. Olha como ele demora para encher grão. Então, é um período bem crítico, porque ali o problema de chuva, se chover demais, pode apodrecer o grão, né? Pode dar problema de fungo, então ele é ruim nesse sentido. Ele demora muito tempo para encher grão. Isso não é legal. Então, tu demora muito tempo para colher ele, tá? Ele é um pouquinho sensível quando acontece de florir com temperatura muito elevada. Tá? Quando a temperatura está muito quente. Então, ele é legal que ele floresça agora, que nem, perfeito, né? Olha, tá friozinho esses dias. Então, o trigo tá florescendo nesse friozinho aí. Show de bola. Ótimo, é o que ele adora. Esse ano, quem plantou centeios, olha, lavou o ego, como diz o outro, porque deu um baita ano para centeio, tá? Cara, olha o tamanho do centeio. Olha aqui, ó. Tá vendo o tiozinho aqui? Ele parece ser um tiozinho mais baixinho, tá? Ele não parece ser um tio alto, assim. Mas olha a altura. Cara, a altura quase passa a altura dos olhos ali dele. Então, o centeio é uma planta muito vistosa. Ela tem muito ganho de massa. Então, cara, é muito legal para fazer forragem, tá? Olha só, pode chegar até 2,20 metros de altura o centeio. Depende da variedade. É muito alto, é uma baita massa, tá? Os solos que eles gostam de ser cultivados, então, são solos pobres, solos arenosos, legal, porque eles têm que ser bem drenados, tá? Então, qual que é o problema dele? Ele é cultivado no inverno, e ainda se tu tem um solo mal drenado, dá muito problema de raiz, tá? Aqui fala solos desertificados. Ele é legal para recuperar solos, como eu falei para vocês antes. Então, se tem um solo muito degradado, mete centeio nele, que ele vai crescer e vai formar palhada, ele ajuda muito para recuperar solos, tá? O pH, olha a faixa do pH que ele aceita, de 4,5, ou seja, um pH ácido, até 8. Então, cara, ele tem uma faixa muito grande de pH, tá? Mas, claro, como todas as culturas, vocês já estudaram lá, como a maioria das culturas, o pH ideal dele é 5,5. 5,5 por aí, para fazer uma média, tá? Beleza? Onde que ele se adapta hoje é melhor de se cultivar? Ele não se... Dá para plantar centeio ao nível do mar? Dá. Mas é melhor se tiver um pouquinho de altitude, tipo Nova Petrópolis, assim, né? É pelo menos 400 metros acima do nível do mar, tá? O zoneamento. Professor, onde é que eu posso plantar trigo? Centeio. No mesmo lugar que se planta trigo, né? No mesmo ambiente. Claro, não vai plantar no mesmo lugar trigo, você vem. Eu digo, nos mesmos ambientes que fossem recomendados para trigo, vai poder cultivar centeio também, tá? A parte de densidade de semeadura, em torno de 250 sementes por metro quadrado, grãos, né? Não grãos ou sementes, na verdade, sementes, né? Isso para produção de grãos. E
em torno de 350 para fazer produção de forragem, para fazer pastejo, tá? Em torno de 350 sementes. Por que tu aumenta a população? Porque a finalidade não é produzir grão. Então, tu produzir, não te interessa tanto tu produzir um grão de qualidade. O que tu quer? Tu quer produzir massa verde. Então, ela é melhor que tu tenha mais plantas por hectare, tá bom? E existe também o de duplo propósito, como a gente falou lá do trigo. Então, eu vou servir o mate aqui para mim, porque eu tô com a garganta aí meio baleada, tá? Só um pouquinho já, esperem um pouquinho aí, não fujam, eu já estou voltando, já terminou de encher. Beleza. Então, de duplo propósito ou para planta de cobertura. Então, resumindo, geralmente dá em torno de 30 a 50 quilogramas de semente por hectare. Isso vocês vão ajustar conforme o peso de 1.000 grãos. Isso eu vou ensinar para vocês na aula de planejamento de safra, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai aprender melhor isso aí. Porque nem sempre, 50 quilos, mas as sementes, se tem uma semente maior e uma semente menor, se a semente for menor, que 50 quilos vai dar mais plantas, não é? E se as sementes forem maiores, vai dar menos. Entenderam a lógica? Então, não é legal dizer assim, semeia 50 quilos por hectare de semente de centeio. Não. Vamos fazer o cálculo certinho, porque vocês serão técnicos, ok? Espaçamento também, o mesmo do trigo, em torno de 15 a 20 centímetros. Entre linhas e em torno de 2 a 4 centímetros entre plantas. Tá bom? O que eu prefiro? O que eu prefiro, galera? Eu prefiro aqui diminuir um pouquinho aqui e aumentar um pouco aqui, ó. Tá? Não gosto de amontoar uma planta em cima da outra. Por quê, galera? Por que não amontoar uma planta em cima da outra? Pensem, onde as plantas fazem fotossíntese onde? Nas folhas. Mas elas fazem só de um lado e do outro da planta? Não, né, galera? As folhas, elas estão distribuídas ao longo de toda a planta, de toda a volta da planta. Então, é interessante que o sol chegue em toda a volta da planta, não só de um lado ou do outro. A gente vai ver isso no milho. Eu critico bastante a questão do espaçamento às vezes a gente planta de 1 metro de espaçamento. Não, galera. Planta 1 metro, mas a planta fica uma em cima da linha, uma em cima da outra quase. Então, não é vantagem. Afasta um pouco mais a planta, encurta mais o espaçamento. Faz com que o sol chegue ao longo de toda a volta da planta, não só do lado, né? De um lado. Bom? Questão do plantio também, né? Cuidar bastante. Se chover demais, mesma coisa que o trigo lá, choveu demais, no plantio pode apodrecer a semente. Se tiver muito seco, ela não vai germinar. Bom? A adubação, o pH do solo, já falei, né? Em torno de 5,5 a 6. Nitrogênio, na base, em torno de 15 quilos por hectare. E, no máximo, 40 quilogramas em cobertura, tá? Esse aqui lá eu tirei lá do Rolas, do manual de adubação. Eu só vou falar rapidamente, porque isso aí vocês vão consultar quando precisarem. Mesma coisa, o fósforo e o potássio, depende dos tipos de cultivo, se é o primeiro ano ou o segundo ano, né? Então, tu vai usar os valores, dependendo da tua análise de solo. Plantas daninhas, plantas daninhas no trigo. Se tu dessecar, se tu semear ele em lavoura limpa, ele cresce muito rápido, não vai dar nem chance para as plantas daninhas tomarem conta. Vocês lembram? Olha aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Aqui, ó, tá vendo o tiozinho aqui, ó? Vocês acham que alguma planta daninha vai nascer aqui dentro? Nunca. Então, se o trigo fechar, já era, babaus, não cresce nada ali embaixo. Então, depois que ele fechou, show de bola, tá? Então, ele não tem muito problema de plantas daninhas. Cuidar só no início, na fase inicial. Então, mas como tu soluciona isso? É semeando no limpo, sempre. Então, tu deixa limpinha a lavoura, semeia e ele vai vir embora, beleza? Outra coisa legal do trigo, ele tem uma coisa chamada alelopatia. O que é a alelopatia? A alelopatia é quando ele secreta alguns exudatos, que a gente chama, né, que alguns produtos químicos vegetais, né, da química do vegetal, claro, são orgânicos, mas alguns produtos ele secreta no solo e ele impede com que as outras plantas cresçam. Então, Baca, ele é show de bola. Eu digo, eu sou muito fã do centeio por vários motivos. E é uma pena que o pessoal não planta tanto aqui, mas ele é bem legal mesmo, tá?
Um herbicida mais utilizado para fazer controle de plantas daninhas, principalmente folha larga, quando for necessário, no início do arranque ali, né, no fase inicial, é o 2,4-D. A gente conhece bem ele, tá bom? O 2,4-D, então, né, tem esses nomes comerciais aqui, o DMA, o Tordon, enfim. Há algumas doses recomendadas aqui, eu não vou falar muito também porque, enfim, porque não é minha disciplina. Só para vocês saberem, tá bom? Outra coisa. A soja. Isso aqui é uma coisa, um dado bem interessante. Isso aqui é um experimento científico que eu coloquei o dado aqui porque eu achei bem legal. Eles fizeram um experimento plantando soja. E eles plantaram soja em várias restevas. O que é resteva? Resteva é a palhada que sobrou do cultivo passado. A soja, quando dá um ano a soja, por exemplo, você vai plantar soja, plantar, ou qualquer outro tipo de cultura em cobertura depois, como ele forma uma camada bem grossa de palhada ou centeio, depois, se tiver seca, ele vai segurar, vai reter bastante água no solo. Vai fazer tipo um colchão, sabe? Faz um colchão no solo, então a água evapora menos. Então, a soja, o girassol, ou feijão que tu plantar naquela lavoura, na safra de verão, vai ter muito mais resistência seca. Legal, né? E vai, claro, produzir muito mais do que se não tivesse a resteva. Tri, né? Eu só porque eu sou fã do centeio, tri massa. Época de semeadura, a partir de março, se for pastagens, tá? Para grãos, ali em abril, maio ou julho, lembra que não adianta plantar ele muito tarde. Tá? Julho eu acho um pouco tarde aqui para plantar. Mas, enfim, tem gente que gosta de plantar em julho, porque quer dizer, dá para plantar em julho, principalmente para quem não ainda terminou de colher a safra de verão. Então, tô colhendo soja ali e não terminei de colher minha soja, tudo bem, pode plantar o centeio. Mas eu acho tarde, não plantem em julho. Espera um pouquinho, plantem mais cedo, aqui em maio, tá bom? E talvez ali se acontecer assim por exemplo assim, tu quiser fazer um pouquinho mais de pastagem, tu ainda pode plantar em final de agosto, tá? Mas dá para plantar, mas eu não indico, tá bom? Olha só que bonita a lavourinha, ó. Ai, tá louco, sentei, velho. Viu que legal, ó? Eles não colocaram um espaçamento muito grande aqui, mas diminuíram o espaçamento e ampliaram a planta, olha só. Então tem uma planta aqui, uma aqui. Tá vendo que elas estão mais longe uma da outra? Isso aqui, no meu ponto de vista, no meu olhar agronômico, é melhor do que tu fazer eles tudo amontoado na linha, tá bom? As pragas são praticamente as mesmas do trigo, a questão de ferrugem, o mal do pé, lembra aquele mal do pé que eu comentei que faz a planta tombar? Cuidar um pouquinho também, só que ele é bem mais rústico que o trigo, tá? Então tem gente que nem faz aplicação de fungicida porque ele não dá tanto problema assim. A giberela, né, a fusariose, ele dá problema no grão, então ele apodrece o grão. O problema de cravagem, que é o esporão de centeio, que dá essa protuberância aqui nas sementes, também dá, causada por um fungo, tá? Essas são as principais doenças, então, do centeio. Mas, repito, ele tem essas doenças, mas ele é bem resistente, tá? Dá pouca doença nele. Então, para armazenar, mesma coisa, em torno de 13%. Galera, 13%, tenham esse número na cabeça. Praticamente todos os grãos, eles são legais para armazenar em 13%. Por que 13%, professor? Porque 13% é uma quantidade de umidade que as bactérias já não conseguem mais retirar essa umidade da semente. Então, por que a bactéria e o fungo estraga a semente? Ela estraga porque ela se alimenta do amido, né? Ou do óleo, enfim, de qualquer coisa que tem na semente e começa a decompor, certo? Mas por que o fungo e a bactéria precisam para se desenvolver? Umidade, tá? Esse 13%, elas não conseguem mais extrair da semente, porque é uma umidade bem retida, fortemente retida na semente. Então, a bactéria e o fungo não vão ter ambiente propício para se desenvolver. Não vai ter água. Se não tem água, ela não se desenvolve. Tranquilo? Beleza? Questão da produção de sementes, elas são alógamas. O que é alógamas?
Existem plantas autógamas e plantas alógamas. O que é plantas autógamas? São plantas que se autopolinizam, certo? São plantas que se autopolinizam, são autógamas. E plantas alógamas são aquelas que têm polinização cruzada, como o centeio. Então, o centeio ele tem essa questão da polinização cruzada. Por isso que eu falei que ele tem a questão de rusticidade, justamente por ele fazer essa troca genética muito forte. Então, como ele faz essa troca genética de grãos de pólen e tal, ele consegue ser bem rústico, consegue ter um melhoramento em rusticidade, tá? Mas, em compensação, como ela tem essa polinização cruzada, tu tem que manter ele pelo menos 1 quilômetro longe de outro trigo, se tu quer manter a variedade. Então, se tu vai produzir semente, tu não pode produzir semente de centeio perto de outra sementeira de centeio. Então, só, claro, se for a mesma variedade. Então, se tu for produzir centeio, tem que ter bem longe, porque o vento, as abelhas vão trazer, ou os insetos, de modo geral, vão trazer o pólen para essa lavoura e vai dar a mestiçagem da variedade, tá bom? Então, cuidado um pouquinho com isso, mas é tranquilo. E outro problema que pode acontecer é de tu ter outras culturas também longe, né? Que pode acontecer dela cruzar. Então, cuida um pouquinho. Se for plantar centeio, tenta plantar centeio numa área que não tenha uma área longe, né? Para não ter interferência. Olha só, essa aqui é uma lavoura lá que eu tirei, uma foto de uma lavoura que eu tirei na Alemanha, tá? A lavoura quase em ponto de colheita. Olha só o tamanho dessas espigas, ó, gente. Olha só. Você lembra que o trigo ele é mais retinho, a espiga? Tende a ficar mais reto. Essa aqui não, ela é mais molenga, né? Tá vendo? Então, se tu vai olhar uma lavoura e ver essa característica dela mais caída, assim, mais prostrada, vocês podem ver que é centeio do lado de longe. Tá? Ela é uma característica bem forte do centeio, essa questão de ter a espiga caída. Olha o tamanho dessa espiga aqui, gente. Então, ele é bala. Centeio é show, tá? Claro que para panificação ele acaba não sendo tão bom, porque ele para fazer farinha, tu não consegue fazer farinha branca, porque vai ficar uma farinha escura, uma farinha de centeio. Mas cara, a qualidade assim para produtos mais naturais é bem legal, tá bom? Então, dá uma estudada no mercado, vê como é que tá. Será que tem mercado para centeio? Então, nem pensem em plantar trigo, se tem mercado para centeio, tá? Pode jogar pedra, me joguem pedra. Os ordenos, eu planto trigo há 20 anos aí, não sei o quê. Tentem plantar um centeio. Plantem um ano de centeio. Experimentem ele. Tentam fazer. Vocês vão ver que ele se dá super bem, tá? É uma planta que o pessoal tem um pouco de preconceito com ele, mas eu sou trifã e eu indico para vocês. Se quiserem mais informações, estou sempre aí. Beleza? Feito, então. Vamos tocar em bala? Vamos, então, para a cultura do triticale. Tricosale, o nome científico, tá? Por que ele é legal? Ele é o primeiro trigo, o primeiro cereal criado pelo homem. O que eles fizeram? O Rimbaud, em 1891, olha quanto tempo faz isso, lá na Alemanha, ele pegou o trigo, o trigo ele é ótimo para fazer pão, né? Eu já disse isso para vocês. Isso aí. Ele é ótimo para fazer pão. Então, tem o trigo, que é ótimo para fazer pão, e tem o centeio, que é rústico. Mas ele é rústico, mas ele não... Para fazer pão, ele não é muito legal. O que eles fizeram? O que esse cara fez? É o Rimbaud. Ele fez o quê? Ele cruzou as duas plantas. Então, ele pegou o trigo e pegou o centeio. Professora, mas eles são duas espécies diferentes, eles não se multiplicam. Ele fez artificialmente, misturou os dois, artificialmente, e conseguiu fazer uma nova espécie. Tá? Então, ele criou o triticale. Então, trigo com centeio. Beleza? O que aconteceu, então? Gerou uma planta que é rústica e é bom para fazer pão. Então, o triticale. Legal, né? Então, o triticale também, eu sou trifã dele. Ele é bem legal, eu gosto bastante dele. É um cultivo bem bacana. Só que ele, por enquanto, eu não sei porquê, ele não tem muita tradição no Brasil de ser cultivado. Não sei porquê. Mas ele é bem legal, tá? Então, se tu quer cultivar um cereal que seja rústico e que sirva para fazer pão, então
dá-lhe triticale nele, tá bom? Ele é um pouquinho mais complicadinho de trabalhar do que o trigo, mas ele é muito, assim, uns 10 milhões de anos-luz na frente, melhor de cultivar do que o trigo, tá? Tranquilo? Beleza! Então tá bom. Ele é pesquisa, então ali a pesquisa no Brasil começou em 1969. Depois a primeira cultivar foi em 85, né? Demorou bastante. Isso é uma coisa interessante, pessoal. A gente acha que cultivar tal. Galera, em média, cultivares eles demoravam em torno de 40 anos para conseguir ser lançado. Hoje em dia é em torno de 20. Mas pensa, 20 anos para te fazer uma cultivar. Então, é bem demorado, tá? Aqui, ó, foi quase 20 anos também, para fazer a cultivar, para conseguir melhorar e ter uma estabilidade dentro da cultivar. A primeira cultivar é da Embrapa, DRS Minotauro. Até hoje ainda é bem cultivada a Minotauro, tá? Onde que é cultivada? Em torno de 10 mil hectares em toda a região, em toda essa região aqui, né? Ó, os principais lugares, de novo, na Europa, ó, Europa muito cultivada. Aqui agora já aparece o Brasil, ó, tá vendo? Já aparece meio tímido, mas o Brasil já aparece aqui. E alguns outros países também, tá bom? A alimentação, mesma coisa do que o centeio, e também mesma coisa que o centeio e o trigo, né? Para fazer pães, panificação, para fazer biscoitos e para questão de pastagem e adubação verde. Bom, ele é bem legal, ele tem uma baita demanda para a questão de ração para suínos, tá? E aves. Principalmente por quê? Porque ela pode ser cultivada onde? No inverno. Então, no verão, tu produz milho, né? E no inverno, tu produz o triticale, ou até o centeio, qualquer uma. Né? Então, por isso que eles são legais. Tu consegue produzir ele para a produção de grãos e para alimentação de animais no ano inteiro. Então, tá bom? Porque tu produz o milho no verão e o centeio no inverno. Claro que é legal fazer uma rotação de cultura aí e tal, mas isso a gente é tema para a próxima aula, tá? E o legal também nele é que ele tem um preço melhor que o trigo, tá? O preço mínimo dele e ele não é muito mais barato do que o trigo. Pense, ele custa em torno de 90% do que custa o trigo. Então, ele é um grão bem legal. Ele não é... O centeio já não. O centeio, ele tem esse probleminha. Ele custa bem mais barato. Então, na hora de tu for vender, eles pagam menos pelo centeio do que pelo trigo, né? Mas o triticale não, o triticale ele em torno de 90% do preço do trigo. Então ele é um pouquinho mais barato do que o trigo, mas ele é pouco, né? Então vale a pena tu plantar triticale. Então ao invés do trigo, porque ele é um investimento, tu vai aplicar menos fungicida, tu vai ter menos exigência, então ele é bem legal, tá? Em torno, isso aqui tá um pouco desatualizado, mas é em torno de 100 toneladas por hectare, ele custa em torno de 3.500 quilos por hectare, tá? Para te produzir 10 toneladas. 100 toneladas, perdão. Tá? A média de preço, ele é em torno de o dobro, ou 100% superior do milho. Tá? Então, eles pagam muito mais do que o milho, né? Porque ele é um cereal mais nobre, né? Justamente porque pode ser feito farinha também. Tá? Ele, como está dizendo aqui, ele é considerado milho de inverno, alguns dizem, né? Porque ele também é como milho, ele é bem versátil, ele pode ser utilizado para várias coisas, né? Para ração, então ele é muito cultivado para isso, né? Para questão de substituição do milho para várias coisas, tá? As vantagens dele, que ele é rústico, ele tem alto rendimento, ele é resistente a doenças como ferrugem, oídio e viroses. A ferrugem, vocês já viram, a gente já viu, né? Aquela que dá umas pontinhos amarelo. O oídio é aquela que deixa a planta branca, como tipo uma farinha branca. E viroses são várias, né? Que fazem ele tombar, fazem ele apodrecer. Tá? Ele é tolerante a solos ácidos, ele é resistente à seca e ele tem tolerância ao acabamento. Baixou, né? Olha só, já tá vendo que aqui agora já as espigas, perdão, elas não são caidinhas, elas são mais eretas assim. Então, ela é mais parecida com o trigo, nesse caso aqui. Ele tem as aristas mais curtas um pouco, e ele tem esse tom assim mais
deixa eu ver, um tom mais castanho, assim, sabe? Olha só como é que ele é. E, claro, ele tem o quê? Ele não tem uma espiga tão comprida quanto o centeio, mas ele tem essa rusticidade aí que ele consegue. Ele produz um pouco menos em quantidade, mas ele produz em qualidade muito mais do que o centeio. Tá bom? É uma gramínea, o nome científico eu já falei, é Tricosale, é só Tricosale mesmo, né? Ele tem em torno de 30 espiguetas por espiga, né? Em torno de... Lembra que o centeio tem 2 grãos por espigueta, né? Então, esse aqui agora eles melhoraram. Então, por isso também. Então, a espiga, ela acabou sendo mais curta do que o centeio, mas ele tem mais grãos por espigueta. Então, antes do centeio só tinha 2, agora tem de 3 até 5, tá? É um grão um pouquinho mais longo que o trigo, é fácil de diferenciar, a gente já vai ver, eu vou mostrar a foto dos grãos. E ele tem alta produtividade por hectare, né? Em torno de 8 toneladas por hectare de grãos. Então, é bastante, né? Bastante mesmo. Olha só, pessoal. Aqui tem uma característica, as sementes, tá? O trigo, então, ele é menorzinho, a semente dele, o grão, né? É menorzinho e mais redondinho. É bem fácil de identificar o trigo, né? E o centeio, ele já é bem comprido, e ele tem uma cor mais opaca, né? Mais, assim, não é tão castanho, assim, ele é uma cor mais opaca. E o triticale, então, é uma mistura desses dois, ó. Só que então, ele tem essa característica dessa cor, assim, ele é mais gordinho também, e ele é um pouco mais compridinho que o trigo, tá? Quem não conhece, é fácil de tu se perder entre triticale e trigo, tá? Como tu sabe se é triticale ou trigo? Mais compridinho, tá? Se tu pegar 2 sementes. Se tu tá com ele sozinho, é difícil. Mas se tu pode comparar as duas, tu vai ver que o triticale, ele é mais compridinho, tá? Ano que vem vai ter o experimento, se Deus quiser, se der tudo certo, a gente vai fazer o experimento e daí eu vou mostrar para vocês as plantas e as sementes ao vivo, tá? Fica mais fácil de vocês... Claro, vocês não vão estar fazendo o experimento, é o primeiro ano que vai fazer, mas eu vou mostrar para vocês igual, porque eu vou estar dando a disciplina de Culturas Anuais 2 para vocês. Beleza? Tranquilo? Aqui algumas diferenças do trigo para o centeio, que eu já falei, não vou nem falar muito, já comentei. Um problema, tá? Um probleminha que ele tem. Qualquer um deles, tanto o trigo quanto qualquer outro, tá? São as micotoxinas. O que é micotoxinas? Mico vem de fungo. Então, micotoxinas são toxinas oriundas dos fungos, tá? Uma delas é os aspergilos. É uma doença que causa aflatoxinas. Essas aflatoxinas são tóxicas para o nosso corpo, fazem muito mal à nossa saúde, tá? Além disso, tem a Claviceps purpúrea e Fusarium graminearum, tá? Esses fungos, eles causam toxinas. O desenvolvimento deles, quando é que eles vão crescendo, quando esses fungos eles começam a se alimentar do trigo e começam a crescer, eles começam a secretar essas toxinas. E essas toxinas fazem muito mal à nossa saúde, tá? Então, cuidar um pouquinho por a questão de ponto de colheita, então colher no ponto certo e logo secar a semente. Lembra que eu falei que se tu puxar a umidade para 13%, a tendência é diminuir a parte de fungos e bactérias? Então, isso aí. Então, cuidar muito a questão da umidade para não dar problema de micotoxinas, tá bom? Isso dava bastante problema antigamente, quando o pessoal colhia, ou até hoje, quando colhe o amendoim, por exemplo. Então, o que eles fazem? Antigamente, como é que era feita a colheita? Tu colhia ele, cortava e amontoava, né? Fazia vários montes assim espalhados pelo campo e depois tu ia... Já viram naqueles filmes de Idade Média, na época da Idade Média, que eles faziam aqueles montes assim, colhiam e botavam ele em pé, assim, em montes, né? Para quê? Para ele terminar de secar, porque não existia estufa, né, de secagem. Então, só que acontecia, toda vez de manhã que vinha o orvalho, a semente umedecia. E daí os fungos tacam aquele pau nele, né? Então, inclusive,
faziam essa umidade. Então, gerava micotoxinas. Inclusive, existiu uma doença que foi a peste negra, que é por um fungo, né? O aspergillus, naquela época. Esse fungo matou grande parte da população da Europa na época lá, não lembro que idade foi, e foi esse fungo. Causou um fungo, então, no cereal, porque na época o que mais se consumia na Idade Média era justamente cereais. Existia a cevada e o trigo, então eles consumiam um pouco de centeio também, mas eles consumiam muitos cereais. Era a base da alimentação deles. Não tinha outros tipos, né? Soja nem existia naquela época. Então eles comiam muito pão. Era a base da alimentação. Pouca carne e muito pão. Então eles consumiam isso e deu esse problema de micotoxinas, e como eles só comiam aquilo, eles se intoxicavam muito e acabaram morrendo aí. Morreu, acho que se não me engano, foi 1/3 ou 1/4 de toda a população da Europa morreu naquela época, né? Justamente por isso. E como eles não tinham outra coisa para comer, e eles talvez nem sabiam que vinham dali, então causou esse baita problemão aí, tá? E ele também não causa esse problema só em nós, e nos animais também. Então tem que ter um controle bem legal para não dar problema e passar isso pros animais, tá? Claro, lembra que eu falei do pH, que é o peso hectolitro? Então ele tem um peso hectolitro menor do que o trigo, lógico, né? Mas é maior do que o triticale. Então ele, para a farinha, ele serve para farinha, mas ele tem uma menor produção de farinha do que o trigo, lógico, né? E, claro, a farinha é um pouco mais escura também, tá bom? O que é interessante aqui, ó? Que ele tem maior proteína e maior digestibilidade, com menor digestibilidade, porque o que isso quer dizer assim? O amido do trigo, ele é mais difícil de absorver do que a... Deixa eu ver deixa eu não, para não confundir vocês. Na verdade, assim, ó, o que acontece? Quando tu faz a farinha do triticale, ele, por ter menos gordura e menos gordura e menos energia, ele consegue absorver melhor o grão, entenderam? Acho que ficou mais fácil, né? Então, é a mesma coisa que tu comer um churrasco de domingo, né? Quanto mais gordo daquela costela, parece que tu fica o dia inteiro com aquela boia, né, pesada. Tá, também porque tu não come um pedaço, né? Não adianta comer churrasco, comer um pedaço, uma lasquinha, né? Realmente, quando o cara come churrasco, o cara é sem bucha, né? Tem isso também. Mas pelo fato de ser gorduroso a carne, ele demora para o intestino conseguir digerir. E então o grão é isso. Então, como ele tem menos gordura, o grão de triticale, ele consegue ser digerido um pouco melhor também. Bom, ele ainda pode ser feito silagem, né? Assim como o centeio, ele é bem bom para fazer silagem. O feno, ele é bem legal para fazer feno, justamente por ele ter maior proteína. Então, o feno de triticale, ele é bem legal mesmo, tá? E o pastejo direto também, ele é bem legal para fazer pastagem, tá bom? Densidade de semeadora um pouquinho maior, né, do que o centeio, então de torno de 300 a 400 plantas por metro quadrado. Profundidade de semeadura em torno de 2 a 5 centímetros. Depende muito do tipo de solo, né? Se for um solo mais pesado, tu tem que colocar mais superficial, ou seja, com maior argila, tu bota mais por cima. E se for com menos argila, tu bota um pouquinho mais para baixo, tá bom? Legal, bastante rotação de cultura, tá? A questão da podridão radicular, a questão do trigo, triticale, e azevém, tem um pouco de problema com essa questão de podridão radicular. E ele é bem legal no preparo do solo, na calagem e na adubação. Então, quando tu vai fazer um ciclo, é legal tu utilizar o centeio para dar uma melhorada no teu solo, tá? A adubação, geralmente é a mesma coisa que o trigo, ali em torno de 20 kg na base, e o resto em cobertura, tá bom? Quando? No início do perfilhamento. Lembra? Já falei isso no trigo, e a mesma coisa aqui. No início
do perfilhamento, tá? Se tu quiser fazer 2 aplicações de ureia em cobertura, faz um no início do perfilhamento e outro no final do perfilhamento, bom? Importante conhecer a cultivar, que tu vai cultivar, certo? Tem que conhecer, então, conforme a recomendação técnica. E fósforo e potássio é a mesma recomendação do trigo, tá? Bem tranquilo. Pragas e doenças também é igual que o trigo, só que, como eu já disse, ela é resistente à ferrugem, ao ídio, a carvão e a bacterioses, né? Claro, alguns estirpes, algumas espécies diferentes, específicas de bacterioses e ferrugens, tá? Mas enfim, bem interessante também, tá? Ele tem um probleminha que ele é um pouco suscetível à giberela, né? Que é um fungo também bem que danifica muito a parte foliar, a giberela, e algumas manchas foliares, tá? Como a bipolares e a desclerela, tá? Colheita para fenação ou silagem. Então, quando que tu vai colher para fazer silagem ou feno? Quando tiver em torno de 80% de elongação na massa mole, ou seja, quando tu estiver com grão em torno de 80% assim, já pronto para quando tiver 80% assim de água nele, quando começou a secar um pouquinho, tu já faz, tá? E para silagem em torno e a silagem em torno de 35% do grão leitoso. Então, 25% do grão leitoso, tá metade do grão em leite aí, tá? Quando tu aperta, uma dica, quando tu aperta o grão e ele ainda tá amarelinho assim, amarelinho não, tá branco, ele fica leitoso, aí tu já tá na hora de fazer silagem. Bom? Tranquilo? Bastante coisa, né, gente? Mas é isso aí. Não tem muito outra maneira de fazer. Sei que vocês talvez vão ficar zonzos aí com tanta informação, mas é isso aí. Não tenho muito o que fazer mesmo. Dele que dele, dele que dele. Tá bom? Se vocês acharem que tá muito comprido, vocês podem também olhar o vídeo em 2 partes, tá, galera? Não precisam também meter direto aí. Mas se fosse na aula ia ser assim, claro que ia ser mais dinâmico, né, gente? A aula seria bem mais dinâmica, porque vocês iam me perguntar e a gente ia trocar umas ideias e ia ficar mais fácil, tá bom? Mas enfim, vamos falar agora então sobre a cultura da cevada, tá? Deixa eu só fechar a janela ali, porque o tiozinho começou a fazer barulho, peraí. Voltei. Tá bom, galera? Ele tá limpando ali com o soprador, daí tá dando um barulhinho. Beleza? Então, a cultura da cevada, tá? A cevada, a grande cevada, eu adoro ela, assim, tem uma... Adoro cevada, enfim. Mas é bem particular, meu. Tá bom? A cevada, ela é Ordeum vulgare, né? O nome científico dela. Olha só, a cevada é uma das que tem comprimento maior de arista. E ele tem essa coloração mais dourada, assim, sabe? Uma cor mais bonita, assim, mais vistosa. É bem interessante. A cultura da cevada é uma cultura muito bonita, tá? E, enfim, já vou mostrar para vocês. E é engraçado que a cevada, ela tem cevadas que tem variedades distribuídas assim, um para cada lado. Mas a maioria, ela tem distribuição assim, ó, uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, em 5, assim. Tá vendo aqui, ó? Tem 5 carreirinhas, ó, tipo umas estrelas, assim, bem legal. Ela vai crescendo em forma de estrela, tá? Fácil de identificar ela quando tu olhar, porque ela tem essas aristas bem compridas, tá? Bem legal. Para que serve então, né? A cevada, a gente sabe, né? A cevada serve para fazer cerveja. Também é um dos primeiros cereais cultivados no mundo. Os egípcios já cultivavam isso aí há 4.000 anos antes de Cristo, né? Em 4.000 anos antes de Cristo. Já cultivava a cevada, então, e tinha cevada também em alguns túmulos dos faraós, né? Os caras sabiam degustar uma bebida, né? Então, a cevada. Dá para fazer uísque de cevada também. Não tem, daria para fazer, sem problema nenhum. Tem uma bebida que específica com cevada, que tu destila a cevada. Não é Dreyer, não. Duris.
Ah, Duras é a marca. Como é que é o nome? Eu não tô lembrando agora, mas tem uma bebida que é como se fosse whisky, porque o whisky é o quê? É uma cachaça de trigo, né? Eu já falei para vocês. A cevada, tu pode fazer uma cachaça de cevada que tem um nome, que eu esqueci agora. Como é que é? Mas eu vou lembrar. Se eu lembrar para vocês, eu falo, tá? Senão eu falo depois outra hora em outra aula aí. Eu pesquiso ali que eu não lembro, tá bom? Dá para fazer pão. O pão de cevada, ele é bem legal, ele é bem gostoso, né? Tem a farinha de cevada, embora a gente tenha nem tenha para comprar no mercado, porque a gente não tem hábito de consumir, porque é uma farinha densa e um pouco amarga, mas é um pão bem gostoso, tá? Bem bom mesmo, tá? Tem uma coisa aqui que esse aqui, ó, levedo de cerveja, tá? O levedo de cerveja, ele é bem legal. Eu tomava um tempo, quando eu era mais nene, né? Na minha adolescência ali, eu tinha bastante espinha, bastante não, mas eu tinha espinha, né? E o levedo de cerveja, ele é um produto natural, ele é a borra que sobrou da fermentação da cerveja, e ele é bem bom para as espinhas, galera. E ele é bem natural e ele é bem baratinho. É só fica a dica aí, se alguém tem bastante espinhas, né, no rosto, no corpo aí, e ele é natural, então pode tomar sem medo aí. Levedo de cerveja, tá? Fica a dica para vocês aí. Existe a cevada solúvel, que o pessoal toma como se fosse um café. Ele fica um café cremoso, eu vou dizer a verdade que eu nunca tomei. Né? É cevada solúvel, é como se fosse café. Ele fica tipo um creme, assim, bem legal, né? E, claro, aqui, né, a cerveja, né? Cerveja, vários tipos de cerveja, então, para fazer a cevada, né? E eu não sei se eu vou... Acho que eu vou falar um pouquinho do lúpulo lá. Se eu não falar do lúpulo, eu vou explicar depois para vocês como é que se faz o lúpulo, tá? Ela é produzida, então, em todo o mundo, né? Por que será, né? Só porque todo mundo gosta de cerveja. Deve ser, né? Então, ele é cultivado em todo o mundo, né? Onde só que nas partes aqui assim é onde é mais consumida, tá? As partes mais escuras. O Brasil ainda tem pouca tradição de consumo de, de produção de cevada. Por quê, gente? Porque a nossa cerveja, a cerveja popular, que é consumida em maior quantidade, ela é feita bastante de milho. De malte de milho, tá? O pessoal usa malte de milho para fazer a cerveja. Não é nenhum problema, não é, oh, nossa, que horror, né? Mas, como diria meu patrão na Alemanha, milho é para dar para o gado, não para fazer cerveja. Ele dizia isso, né? Quando eu falei para ele que nós usávamos malte de milho aqui no Brasil para fazer cerveja, ele deu uma risada, né? Ele falou isso aí, né? Fazer o quê, né? O que temos, né? Então, por isso que as nossas cervejas comuns, elas têm baixa qualidade, né? Porque não é feita de malte, de malte de cevada, né? Só que, claro, para ser considerado cerveja, tu tem que ter um mínimo de malte de cevada, que eu acho que, não sei certo como é que tá a nossa legislação, mas parece que é 5%. Então, de todo o malte que tu usa na cerveja, no mínimo 5% tem que ser de cevada. O resto todo pode ser de milho, porque se não tiver malte de cevada, nem pode ser considerado cerveja, tá, gente? Isso é bem importante. Então, segundo a legislação, tem que ter no mínimo, se eu não me engano, posso estar errado, 5% de cevada para ser considerado cerveja, tá bom? Mas, enfim, 5%, pensa, 95% é milho, tá? Então, mas isso é uma tendência, galera. Isso, assim, é uma tendência de que está mudando, tá? Porque está surgindo cada vez mais micro cervejarias que produzem cerveja de qualidade por um preço, às vezes, mais em conta do que as próprias cervejas comuns, né? Então tá começando, ó, já tá surgindo. Lembra que já tem a Skol Puro Malte, a Brahma também já tem a Puro Malte, tem várias cervejas que já são cervejas populares, claro, com um valor um pouco maiores, mas que são mais maltadas, né, com malte. Tá bom? Tranquilo? Só para curiosidade, então. Características de grão. Olha só os grãozinhos dela, é um pouquinho diferente, um grão mais claro, mais pálido. E lembra que eu falei da distribuição das espiguetas, né? Cada uma dessas aqui é uma espigueta. E ela pode ser distribuída assim, ó, em forma de estrela.
Bem interessante, né? Gente, malte. O que que é malte? Só por curiosidade de vocês, né? Porque a gente não usa a cevada para fazer cerveja de uma maneira simplesmente não se faz farinha e depois faz a cerveja ou coisa assim. Para fazer cerveja se faz o malte. O que que é o malte, tá? Como é que se faz malte? Malte se faz assim: se pega os grãos de cevada e colocam na água. Se coloca na água e faz com que ele comece a germinar. Depois que ela germinar, ela vai até um certo ponto, tá? E depois que ela germinar, então, como está mostrando aqui, por exemplo, tá? Ó, tá vendo que são os grãozinhos de cevada germinado? O que que eles fazem aqui? Eles tiram a água, secam ela e fazem a torra. Eles torram ela. Torram o malte e, então, isso gera um malte de diferentes tipos, tá? Então, o que que faz diferente? Como é que se faz diferentes tipos de malte? Se faz com diferentes tipos de diferentes maneiras. Por exemplo, um tipo de malte é o malte clean, por exemplo. Tu deixa ele crescer, ele germinar, até ficar com esses germes aqui, os germes, né, as radículas saindo para fora, o epicótilo, até no máximo 2 milímetros. Aí tu para, tira a água, já não deixa ele concluir. Existem maltes mais pesados que não, que fazem o quê? Deixam mais tempo ele germinar, então ele já fica mais compridinho. Esse epicótilo, que ele já fica mais comprido. Então ali tá diferenças nos maltes. Outra diferença no malte é na torragem. Alguns eles torram mais, alguns eles torram menos. Então, tortes, alguns mais pálidos, eles torram menos, ou torram mais, enfim. E eles também fazem o quê? Na hora de torrar, colocam açúcar. Então fica um malte caramelizado. Eles colocam, além de açúcar, eles colocam outros tipos de coisa que pode colocar açúcar, pode colocar extratos, por exemplo, na hora de torrar. Antes de torrar, o malte está, como é que eu posso dizer assim? Ele está molhado ainda, né? Porque ele acabou de sair da água, então tu tem que secar ele. Quando tu seca, tu pode colocar suco de limão ali, por exemplo, né? Então vai dar um doce, um gostinho de limão no malte. Então, várias maneiras. Então, mas isso é só por curiosidade, tá? Tu pode esmagar ele antes de torrar, tu pode triturar antes de torrar. E então isso tudo gera cervejas de tipos diferentes. Claro, também lúpulo diferente, quantidade, tem várias coisas, mas o malte diferente, ele é feito assim, tá? Ele é feito torrando diferente, todas as maneiras que eu falei. Tá bom? E daí, o que que eles fazem? Então, eles fazem esse malte, beleza, ficou pronto, tá torrado, legal. Então, eles fazem o quê? Eles colocam numa panela, daí eles colocam o malte em quantidade que eles querem, colocam o lúpulo, a água, né? E fervem. Depois que eles fervem, eles deixam fermentar, aquele mosto, aquele coisa. Daí eles coam e tá pronta a cerveja. Deixa maturar, né? E é assim que se faz cerveja. Falando bem por cima, né? De forma bem rápida. Tá bom? Por curiosidade, é importante vocês saberem o que vocês tomam. Ou o que vocês vão tomar, né? Que vocês estão de menor, enfim. É a cultura de inverno mais sensível ao pH, tá, galera? Então ele tem que cuidar um pouquinho, cuidar bastante, não um pouquinho, pH. Cuidar alumínio, magnésio, ferros, né? Que eles são tóxicos para as plantas. Então, cuidar calagem. Então, a cevada ela é bem importante tu ter o controle na questão de calagem, tá bom? Então, cuidar um pouquinho, manter o pH ali em torno de 5,5, sempre, tá? O trigo e a aveia, o trigo e a aveia, como falei, eles não têm um pH não são muito exigentes em pH, bem tranquilo. O centeio é bem tolerante em pH e o triticale também é tolerante, tá? Beleza, galera? Cevada eu falei um pouquinho. O resto, gente, questão de cultivo, espaçamento, adubação, tudo igual que o trigo, tá? Por isso que eu não falei muita coisa dele, beleza? Tranquilo? Para não ter que repetir tudo aí. Questão de doenças também, tudo igual, tudo parecido, tá bom?
Outra cultura também, ainda dentro dos cereais, a aveia branca. Aveia branca, que é a avena sativa. A avena sativa, a aveia, ela pode ser usada para várias coisas também, bem legal de se cultivar. Ela pode ser comida em flocos, comida mais fit, né? Como disse, que ele é bem importante para a questão do intestino. Ela tem a farinha de aveia, que é bem legal para fazer pão. Eu já fiz um pão bem legal, só com farinha de aveia e banana. Pica as bananas assim, faz farinha com farinha de aveia, fermento, ovos e tal. Eu ia. Cheguei a me engasgar com. Não de pensar nessas bananas. Né? Nas bananas e na aveia aí. Tá? Então, a farinha de aveia é bem utilizada para fazer esses bolos mais naturais, esses pães e bolo natural. Aqui, esse pão integral, para quem já comeu na escola, o pão integral, sempre é com aveia também, tá? Tem o leite de aveia também, para quem não conhece, tem o leite de aveia. Nunca tomei e não deve ser uma coisa maravilhosa, né? Então, mas tem como fazer o leite de aveia, então dá para tomar. Não sei se é bom. Existem cosméticos, né, para deixar para limpeza de pele, coisa arada, né, que a mulherada conhece muito melhor do que eu, para cosméticos assim à base de leite de aveia e aveia, tá? Óleo também dá para fazer óleo para questão de alimentação, né? Justamente para temperar salada, para fazer uma comida mais gourmet. É um óleo bem bom, assim, bem saudável, tá? Características também são plantas bem grandes, são plantas de alto porte. Ela é uma planta mais pálida também. É o cereal que tem a folha mais larga, mais largona, assim, bem larga, então é fácil de ver ela. Se tu olha o corpão dela, assim, ela é bem largona a folha. E agora, gente, agora mudou. Não, ela não tem mais espiga. Agora ela tem panícula. Isso aqui já não é mais espiga, tá? É uma panícula, assim como lá no arroz, tá? Tu viu que é diferente? Então, tu olhou isso aqui, não tem como dizer que isso, gente, não tem como dizer que isso aqui é uma soja, um trigo, uma coisa assim. Não, isso aqui é aveia, porque ela tem essa panícula aqui. Olha só, tá vendo a panícula? A panícula, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, deixa eu ver aqui. É a mesma coisa do que uma espiga. Só que qual a diferença? Ela tem a racas, ela tem um pedúnculo, o pedúnculo da flor um pouquinho mais comprido. As outras espiguetas são grudadas na racas. Lembra que a racas é aquela a, a haste principal? O sabugo, lembra que eu falei do sabugo do milho? Que tem o sabugo do trigo, que é chamado de racas e não sabugo, né? Então, essa racas ela existe também na aveia, normal como as outras, só que ao invés da espigueta ser grudado rente a racas, ela tem um pedúnculo. Esse pedúnculo faz com que ela seja afastada da racas. Então ela fica em vez de ser uma espiga, né? Porque a espiga tem essa característica de estar, lembra a espiga de milho, a espiga de trigo, que elas não têm esse pedúnculo. Elas são grudados direto na espiga, na racas, tá? E o caso da aveia, tanto a branca quanto a preta, ela tem o pedúnculo, que segura ela, que segura as espiguetas na espiga, tá bom? Que na verdade não é mais espiga, é panícula, tá? Olha só, além da aveia preta e aveia branca, quem tem panícula também é o arroz, tá? A gente, cara, a gente não vai estudar arroz esse ano, mas ano que vem vocês vão ver. Ela também tem panícula, só que daí é uma panícula um pouquinho diferente já, porque é uma panícula composta. Então, ela tem a haste principal, que é a racas, só que ela tem esses pedúnculos, as racas secundárias, ao invés de ter que nem essa daqui, ó, ela tem uma que segue várias, ó. Então, ela vem de uma e segue essa aqui, elas são grudadas nessa racas, nessa segunda racas, né, que na verdade é um pedúnculo, tá? Olha a diferença, ó. Essa daqui tem a haste principal, que é a racas, tem o pedúnculo e tem a espigueta, certo? O arroz não. O arroz tem a racas aqui, ela não aparece, e tem o pedúnculo, só que ele é grudado no pedúnculo tá vendo? Eu falo dessas tirinhas aqui, ó. Então,
Os dois são panículas, mas são panículas diferentes. Dá para ver bem, tá? Então, essa aqui é a aveia e essa aqui é o arroz. Tá? Só para vocês diferenciarem ou saberem diferenciar. Tá bom? Tranquilo? A aveia tem uma coisa legal que ela se forma sempre, como todas as outras, né? Só que ela é mais visível ainda porque ela se emborracha dentro da planta, né? Ela não sai de casa para se emborrachar ali. Isso aqui é o emborrachamento, ó, gente. O que é o emborrachamento? É quando a espiga não, neste caso a panícula, começa a se formar dentro da planta. Então, quando ela começa a se formar dentro da planta, antes dela sair, ela começa a engrossar. Então, ela é assim, né? O caule, o como, ela começa a engrossar. Então, quando ela começa a engrossar, tu vê que ela está começando a se formar, que a gente chama de emborrachamento, tá? Então, aqui então, era uma planta que estava emborrachada, que a gente fez o quê? Abriu ela. Quando a gente abriu ela, olha só que legal apareceu. Tá vendo? É uma característica bem legal dela e bem fácil de perceber. Tá bom? Problema da aveia, galera. O problema da aveia, um deles é acamamento, tá? Ela é bem sensível ao acamamento. Então, dá uma chuva pesada e ela deita, ela acama, tá? Um pequeno problema. Questão de umidade recomendada para colheita. Olha isso aqui, ó. Legal isso aqui, né? Lembra da lema e a palha? Olha como elas abrem, ó, na hora da colheita. Essa aqui é a lema e essa aqui é a palha. Elas abrem. Aqui dentro só fica a gluma, que é uma outra partezinha segurando, então, os grãos, tá? Umidade recomendada para colheita, né? Geralmente, o pessoal não espera chegar a 13%, porque pode dar debulha, né? Antes de tu conseguir colher. Então, se tiver uns 15%, já é a umidade ideal, tá? Para que eu esqueci de fazer um slide aqui, né? Esqueci não, na verdade, eu esqueci de falar que ele pode ser utilizado também para pastejo, tá, gente? Eu esqueci de botar uma fotinha aqui. Ele não só pode ser utilizado, como é muito utilizado para fazer pastejo, tá? Para rotação de cultura e fazer pastagem, principalmente consorciado com azevém. Ele vem super bem, tá? Esqueci de botar uma fotinha ali para falar para vocês, mas falei assim, tá? A aveia preta, então, que é a avena estrigosa, ela é mais utilizada, ela não é utilizada para consumo humano, tá, gente? Por quê? Porque ela tem uma semente um grão muito pequeno, muito insignificante. Então, ela não é ideal para consumo humano, nem é utilizado, tá? Então, ela é utilizada mais para pastejo. Cara, e uma baita de uma forragem também, tá? Aveia branca. Preta, perdão, tá? Eu só não vou falar muito sobre ela, porque ela é uma pastagem. Talvez eu vou falar um pouco mais depois quando eu falar das forrageiras, tá? Tranquilo? Mas olha a característica dela, ela é bem parecida, tá vendo? Só que ela enche menos as espiguetas. Então ela é mais, tá vendo que ela é mais murchinha do que a aveia branca? Então também é fácil. E outra coisa também que a folha é mais estreita do que a aveia branca, tá? Então é bem fácil de identificar. Beleza? Então, gente, olha só. Essa aqui, então, é a panícula de aveia. Olha só, tá? Essa aqui é de cevada. Lembra que as aristas bem grandes, bem pronunciadas, ó. Bem fácil de identificar. O centeio, bem comprido, as aristas curtas, tá? O trigo, deixa eu me baixar um pouquinho aqui. Ó, o trigo, tá vendo aqui, ó? O trigo. Ela é mais curtinha, mais grãos bem gordinhos, tá? Esse aqui é o trigo. E o triticale. O triticale, então, é o meio termo entre o centeio, então ele não é tão comprido e não é tão curto quanto o trigo. Então, tá vendo? Ó, esse aqui é um meio termo. Por que ele é meio termo? Porque ele é a cruza entre centeio e trigo, tá? Então, o triticale aqui é o 2. Lembra, pessoal? Então, voltando um pouquinho, que talvez vocês tenham se complicado na questão que eu expliquei lá na diferenciar as gramíneas, né? Lembra da aveia? A aveia não, vocês não vão esquecer mais, né? A aveia é aquela, a aveia na língua comprida, né? Então ela tem uma lígula bem grande. Eu vou mostrar para vocês, eu vou gravar um videozinho lá na prática e vou mostrar para vocês que ele tem uma lígula bem grande. Então a aveia ela é uma lígula. O centeio tem lígula, mas é pequenininha, tá? O trigo ele não tem lígula, porque ele é um velho, ele tem bastante a orelha, né? Ele é um velho orelhudo. Lembrando que a veia é uma
ela é surda, né? Ela só tem a língua comprida, mas ela é surda. Então, por ela ser surda, ela não tem aurículas. Não tem nada de aurículas aqui. Lembra o que é aurícula, né? Essas coisinhas aqui, ó. Então, ela não tem aurícula. A véia é surda, mas ela tem a língua comprida. A única que tem a língua bem comprida é a aveia, tá? O trigo, ele tem as aurículas bem grandes e peludas, né? Um velho bem relaxado até, né? Então, ele tem a orelha bem comprida e peluda. Como diferenciar o trigo do centeio? Gente, o centeio tem um pouco de lígula, tá? Mas, principalmente, o centeio não tem pelos na orelha, não tem pelos na aurícula, tá? E o trigo tem. O triticale é um meio termo, tá? Ele é um meio termo. Então, ele é meio peludo e não tanto, assim. Ele é um meio termo entre os dois, tá? É um pouquinho mais difícil de identificar. E a cevada, como eu falei, né? Ela abraça todo o cômodo, né? Lembra por quê, né? Porque a cevada, né? A cevada é cevada, né? Com bastante cevada, ela vai querer se agarrar, né? Então, é o que acontece ali com ela, tá? Então, é fácil. Ah, professor, tá me confundindo a cabeça? Eu tô muito louco assim. Então tá, vou mostrar na prática que vocês vão terminar de entender bem, tá bom? Finalmente, nós chegamos na canola. A cultura de canola, então, é a última que nós vamos falar, assim, mais profundamente dentre as culturas de inverno, tá? A canola, que é a Brassica napus ou a Brassica rapas, tá? Ela não é... Por que ela não é um cereal, professor? Lembra que eu falei? Por que ela não é um cereal? Ela não é cereal porque ela é uma crucífera. Ela é da mesma família... vocês já tiveram oleri? Lembram disso? Lembram? Tiveram olericultura? Lembram de uma planta chamada Brassica oleracea? Lembram disso? Quem é Brassica oleracea? Isso, eu sei que todo mundo respondeu, é isso aí. Gente, Brassica oleracea é o repolho. É o repolho, a couve-flor, quem mais? O brócoli, a couve-manteiga, são brássicas oleráceas. Então, ela é da mesma família, é uma crucífera. Por que chamada de crucífera? Porque a flor é uma cruz, tá? Crucífera, uma flor em forma de cruz. Ela tem essa característica aqui, galera, de uma flor amarela. Como tá mostrando aqui, ó, na minha paisagem, ó, aqui, ó, na minha lavoura. É linda a lavoura de canola, quando tá na floração, tá? Ela fica esse amarelão bem grande. Vocês já viram esse meme aqui? Eu botei aqui para mostrar para vocês. Já viram? Isso aqui é uma plantação de canola. Ó, o Mr. Bean eu esperando a pandemia para passar. Eu esperando a pandemia passar para ir no baile. Né? Já viram isso, né? Nunca viram? Nunca viram. Né? Eu gostei porque realmente estou esperando passar para ir no baile. Né? Ah, que falta me faz um baile. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Ah, triste, não fui num baile esse ano, gente. Ah, desculpa, desabafo, né? Mas chega a me escorrer uma lágrima aqui do lado. Ah, faz parte, é a vida, né? Bom, então eu botei esse meme aqui, porque caso vocês já tenham visto e não tenham reparado, essa lavoura aqui ao fundo é uma lavoura de canola, tá? Provavelmente foi gravado lá na Europa, né? O Mr. Bean é da Inglaterra, então deve ter sido lá. Ah, mas bem, esse meme bem cômico, rodou bastante por aí, então eu pensei que vocês conheciam, tá bom? Então, canola, tá? O que é a planta de canola? A planta de canola, na verdade, também é uma planta melhorada pelo homem, assim como o triticale. O triticale, ele era duas plantas misturadas, né? Mas a canola não. A canola é uma planta melhorada. Que planta que eles melhoraram? A couza. A couza é uma planta cultivada há muito tempo já para a produção de óleo. Só que era mais óleo para lampião, para acender lampião, né? Para fazer hoje em dia, quando não tinha energia elétrica, né? Barbaridade. Tá frio meu mate, deixa eu terminar de tomar aqui. Então, a couza ela era muito cultivada para a produção de óleo, só que ela tinha um probleminha. Para consumo humano ela era um problema. Por quê? Porque ela tinha ácido erúcico. Tá? Esse ácido erúcico é tóxico para os seres humanos, principalmente quando consumido em quantidade. Tá? Então, não podia ser consumido pelo homem. Ele era bem complicado, era uma planta tóxica. Então, o que eles fizeram? Eles melhoraram essa planta e
e fizeram com que essa planta parasse de produzir o ácido erússico. Tá? Então, parando de produzir o ácido erússico, ficou uma planta produtora de óleo muito boa. E muito boa por quê? Porque é uma planta de inverno. Tá? Só por curiosidade, o que é canola? É Canadian Oil Low Acid. Então, é essa planta, né, que é a cousa, que era a Canadian, sem ácido, sem o ácido, né? Seria mais ou menos essa tradução, né? Então, canola, né? Ficou esse nome aqui, canola, né? Tá bom? Por isso canola, veio desse Canadian Oil Low Acid, tá? Então começou a ser cultivada aqui no Brasil em 74, tá? Qual que é a principal vantagem dela? Como eu já falei, por ser uma cultura de inverno, gente. Então ela pode ser utilizada como rotação de cultura, bem legal, né? Por exemplo, tu vai plantar então. Eu planto o milho. Beleza, então olha só. Tu vai plantar milho, daí depois tu planta trigo ou centeio. Digamos nada, vamos botar. Então tu planta milho no verão, trigo no inverno, depois milho no verão, trigo no inverno, milho no verão, trigo no inverno, milho no verão, trigo no inverno. Né? O que dá isso, pessoal? É tudo gramínea. Então, todos os insetos, todas as bactérias, todos os vírus, todo mundo que gosta de gramínea, cara, vai estar muito show, né? Vai sobreviver muito bem. Então, o que tem que fazer? Rotação de cultura. Então, se tu coloca uma planta completamente diferente, uma planta de uma família completamente diferente, é muito bom, porque vai ciclar os nutrientes, vai quebrar o ciclo de pragas, vai quebrar o ciclo de doenças. Por exemplo, outra coisa é plantas daninhas, né? Tu tá plantando só gramíneas. E se tu tem alguma planta daninha que é gramínea, e tu não vai poder aplicar um herbicida? Por quê? Porque se tu plantar herbicida, vai matar as outras gramíneas junto. Vai matar o milho, vai matar o trigo. Então, é mais fácil tu ter um herbicida seletivo que para folha larga que mate folha estreita, né? Por exemplo, herbicidas para folha estreita que matem folha estreita é mais difícil, né? Então, eu vou combater uma gramínea, mas o meu cultivo é de gramínea é mais difícil. E para dar fitotoxicidade, ou seja, tu errar na dosagem, é muito grande, muito difícil, né? Então, rotação de cultura, muito show de bola. E sem contar, gente, que ela é fantástica. A canola é fantástica, é um produto assim, vocês vão ver, eu também sou trifã dela, tá? Muito fã. Só que, claro, ela tem alguns probleminhas que eu também vou falar para vocês, que eu tenho que ser justo, né? Eu vou falar dos probleminhas para vocês também, tá bom? A canola, então, ela é uma das plantas bem cultivadas, ó. Cultivadas, qual é o maior produtor de canola? O Canadá. Atualmente, o Canadá é o maior produtor do mundo de canola. A China produz bastante, a Europa também, tá? Nós aqui quase nem aparecemos no mapa, né? Pouca canola produzida, está aumentando. Tá? Também esses dados aqui, gente, uns dados um pouco antigos, porque eu não consegui achar na internet atualização nisso aqui. Eu não sei por que a FAO não fez a atualização delas, não sei mesmo. Então, a última mapa que eles fizeram assim é de 2013. Tá? Morfologia, ela é legal, por quê? Raiz pivotante. Ela tem aquela raiz profunda. Lembram que as gramíneas têm fasciculada, assim? Tem a raiz em root, né? A raiz pivotante não, ela tem a raiz pivotante não. A canola não, ela tem a raiz pivotante. Né? É uma dicotiledônea. Então, por ser dicotiledônea, tem a raiz pivotante. O que é legal ser raiz pivotante? Vai mais profundo. Mais profundo significa o quê? Ajuda a descompactar o solo, tá? Então, bem legal. E ela tem bastante raiz secundária também. Então, ela tem bastante raiz. O fruto é tipo vagem, né? Então, é bem legal mesmo, a vagem descente. O que é vagem descente? Quando ela abre. É uma vagem que não é uma vagem dura, uma vagem que vai abrir fácil. Isso é um problema para ela, na verdade. Tá? Olha só, olha que show a canola, gente. Os grãos, eles possuem 27% de proteína e 50% de óleo. Cara, é muito tri, tá? Muito tri mesmo. Então, a canola é fantástica por isso. Ela possui muita proteína e muito óleo. Então, vocês já vão imaginar
que tipo de coisas ela pode ser utilizada? Gente, ela pode ser utilizada para quase tudo, tá? O florescimento, ela precisa, na hora de florescer, ela precisa de frio, tá, gente? Esse é um probleminha dela. Então, por isso que ela é uma cultura de inverno. Porque na hora de florescer, ela precisa de frio. Então, tu tem que plantar ela um pouco mais cedo para quando chegar agora essa época, que está começando a esquentar, já ela já ter florido. Então, agora é uma época boa para ela começar a encher grãos, tá? Aqui é questão de semeadura, então, quando é que tu planta? Olha, bem cedo, gente. Planta lá em março. Aqui no Rio Grande do Sul é abril. Pode plantar um pouco mais tarde, por quê? Porque aqui fica frio um pouco mais tarde, né? Mas quanto mais lá para cima, ó, tu tem que plantar mais cedo, ó, fevereiro. Tá vendo, ó? Fevereiro, março, tudo lá bem cedo, tá? Tranquilo? Beleza, vamos que vamos. Olha que show, gente, a morfologia dela, né? Ela tem essas folhas, assim, folhas com bordos serrilhados, né? Recortados, bem típico ali da couve, né? Tanto é que ela é da mesma família, lógico, né? Então ela vai ser parecido. Tá vendo que ela tem parecido com couve? Não parece? Claro, mais estreita e tal, mas é bem parecida. Tá? Muito parecido com couve, tá? Aqui a flor dela, olha como é bonita, né? Lembra da crucífera? Por que ela se chama crucífera? A família dela é crucífera porque ela tem essa flor aqui, ó, em forma de cruz. Então, por isso que ela é crucífera. Ó, os grãos são bem pequenininhos, gente, tá? Aqui é o legume, né, em forma bem comprida, né, bem fácil de identificar, tá? Problema dele, ele é deiscente. Ele é decente, não é decente, tá? Eu sei que não é uma planta decente, ela é decente, tá? Decente significa o quê? Que ele abre muito fácil, gente. Se tu encostar aqui, quando ele estiver seco, ele vai estourar. Puf! Vai estourar e vai mandar a semente para longe. Isso é ruim porque na hora da colheita. Se tu passou o ponto da colheita, bah, você deu mal. Porque tu deu uma encostadinha, ao invés de tu colher, tu vai fazer a semente voar para tudo que é lado. Né? Então, esse é um problema da canola, é ponto de colheita. Eu vou falar um pouquinho mais depois para vocês. Tá? A canola é típica de climas frios, né? Justamente porque eu falei, né? Ela precisa de frio ao longo do ciclo dela, principalmente na floração. Só que tá existindo a tropicalização dela. Ela está começando a ir para partes mais quentes, tá? Está começando a ser melhorada para ser cultivada em partes mais quentes. Mas ainda a produção não equivale a países tropicais. Tá? Então, a gente nosso clima ainda é perfeito para ela, tá? Tranquilo? Beleza? E ela é uma planta fantástica, ó. Ela é uma planta que tem baita potencial para a produção ainda de aumentar, pode aumentar muito. O ciclo é curto, só 120 dias, pessoal, né? Em torno de aí isso aqui dá 4 meses, né? Eu estou no inverno, curtinho, bem rapidinho. Ideal para o cultivo safrinha, então tu não vai tirar o teu cultivo principal, tá? Olha, ele rende 38% de óleo, também é fantástico. Produtividade é boa, né? Em torno de produtividade de óleo, em torno de 1.200 quilos por hectare. Então, assim vai indo, cara. É uma baita cultura e tem baita potencial, tá? Para que ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado, então, para produção de óleo. Galera, o óleo de canola é um dos óleos mais ricos que existem para consumo humano, tá? Depois do azeite de oliva, que é um óleo nobre, a canola ele é rico em óleos monoinsaturados, em gorduras monoinsaturadas, que é o quê? Ômega 3, principalmente. Lembra do ômega 3, que já deve ter visto em algumas reportagens, assim, que são óleos saudáveis, são óleos que aumentam o HDL, que é aquela gordura boa do sangue. Lembram disso? Então, são gorduras monoinsaturadas. Então, quando tu consumir elas, são gorduras boas. Então, qual que é a diferença dela para o azeite de oliva? Ela não desnatura tão fácil. Ela não se torna saturada tão fácil. Então, tu pode usar ela na cozinha, para cozinhar, por exemplo, né? O azeite de oliva não, porque se tu esquenta ele desnatura e a gordura fica saturada. O azeite de oliva de canola não.
Então, ele é um azeite mais utilizado na cozinha. Ele é um pouco mais caro que os outros, sim, mas vale a pena, gente, tá? Claro, para fazer fritura talvez não, né? Porque ele se torna caro daí. Mas para colocar no dia a dia, usar para fazer comida, tentem. Paga um pouquinho mais caro pelo de canola. Outro óleo também que é legal é o de arroz. Lá em casa a gente tenta sempre usar esse. Óleo de canola e óleo de arroz, que é um pouquinho melhor do que o óleo de soja. Bom? Outras coisas também é óleos medicinais também, que ele é utilizado para fazer cosméticos e tudo mais. O farelo de canola é utilizado para alimentação animal, tá? Como eu disse, ele tem menores teores de produção de gorduras saturadas e alto teor de vitamina E também, que eu esqueci de falar, tá? E ômega 3. Então, ele é um baita de um óleo para fazer comida, tá? Para o consumo humano. E também uma das coisas que, um dos potenciais que ela tem é para a produção de biodiesel, tá? Claro que eu acho um óleo muito nobre para ser feito biodiesel, sinceramente, eu acho, né? Que ele é, ele seria muito melhor para consumo humano se as pessoas tivessem um pouco mais de cultura para consumir esse óleo de canola. E também, se o óleo fosse mais barato no mercado também, acho que o pessoal ia comprar mais, né? Porque ele tá mais que o dobro, às vezes, do óleo normal. Mas, gente, óleo de canola pode fazer biodiesel. E é um baita potencial, é um baita campo. Cada vez mais, vocês sabem que os recursos naturais estão escassos, né? Então, o petróleo está saindo. Então, é o futuro, gente. A canola é uma das plantas carro-chefe aí para a questão de produção, tá? E tudo bem, vai produzir biodiesel, tu vai produzir biodiesel. Só que tu faz o quê? Tu extrai o óleo, só que sobra aquela torta. O que é a torta? É quando tu tira o óleo e fica aquele resto, né? Aquela quirera dura. E essa torta pode ser utilizado pode ser, não deve ser utilizado para a produção de animais. Olha só, gente, chega de cerca de 38% de proteína. Isso é muito, sabe? Então, para a produção de animais é fantástico, tá? Canola, gente. Outra coisa boa para canola e, na verdade, dependente, né? É a polinização. Canola é uma planta muito boa para as abelhas. E quando que ela floresce? Ali no começo, no final do inverno, onde tem poucas plantas que florescem. Então, para as abelhas, gente, fantástico. Então, para a produção de mel, a canola é show de bola também. Só que ela depende das abelhas. Então, se não tiver polinização por zoocoria, que é a polinização por, por abelhas ou por insetos, né? Zoocoria. Coria é coria é inseminação, não, polinização, coria, né? E zoo de animal, então tanto as abelhas como os outros insetos. Ela precisa de zoocoria. A gente estudou isso lá, né? Lembra em morfologia. Então, ela precisa disso, então ela é dependente das abelhas, ok? Cultivo, olha que legal. Ela tem uma faixa bem grande, mas não gosta de muito calor. Então, para nós, Rio Grande do Sul, é show de bola. Então, de 5 a 25 graus, ela é perfeito para ele, tá? Densidade ideal, em torno de 80 plantas por metro quadrado, tá? Para massa verde, para fazer cobertura, em torno de 120 plantas por metro quadrado, tá? Ela tem um pouco de problema com excesso de vento, então regiões que venta muito, ela não é legal de cultivar, porque ela tem uma folha meio carnosa. Lembrem da folha do repolho, né? Ela é uma folha carnosa, então ela quebra fácil, tá? E por ela quebrar fácil, ela entra bactérias e ela acaba quebrando o pé mesmo. Então ela tem problema de acabamento fácil mesmo, tá? E outro problema, como eu já falei, é a questão de deiscência natural, que é aquela quando ela explode a vagem e ela voa longe, tá? A adubação, bem tranquilo, tá? É o solo normal, de sempre os 5,5 lá que todo mundo tem. Ela precisa de nitrogênio e enxofre, ela é bem carente em enxofre, tá? Como todas as crucíferas, elas precisam de enxofre, adubação de enxofre. Então, repolho e as brássicas oleráceas também precisam, na horta, né? E a gente vai precisar também fazer adubação aqui de enxofre, tá?
Então, 20 quilos de nitrogênio na semeadura e 20 quilos de enxofre, tá? E depois, em cobertura, em torno de 40 quilos de nitrogênio em cobertura, né? E cuidar para não botar demais, tá, gente? Porque senão ela vai ficar muito grande e vai acamar fácil, tá? Doença, a principal doença dela, uma das poucas doenças que ela tem, é a canela preta, que é a Leptospharia maculans, tá? Ela faz o quê? Ela pega bem aqui na parte do pé, na canela da planta, e ela começa a necrosar aqui e a planta cai, ela tomba, tá? Então, os principais problemas que às vezes exigem uma aplicação de fungicida, tá? Insetos, os principais insetos, como vocês estudaram um pouquinho na questão de hortaliças, né? É a mesma coisa. O pulgão, que é desgraçado, ele tem muito problema com pulgão. Tá? Problema com vaquinha, essa aqui é a vaquinha diabrótica especiosa, e com lagartas, de todos os tipos de lagarta adoram ela, né? Então ela tem problemas bastante com lagartas, tá bom? Escala fenológica dela, para vocês saberem, tem um estágio 0 de germinação, depois estágio 1, quando começa a produzir as folhas, o estágio 2 é quando começa a ramificar, tá? Não, então, lembra, ó, neste caso aqui não é por número de folha, é pelo número de ramos, tá? Então, começou a ramificar, é estágio 2. E assim vai indo, até o desenvolvimento, então, do florescimento, tá? Ele é dividido em poucos estágios, bem fácil de entender, tá? Tranquilo? Isso aqui eu deixei para vocês, só se vocês vão trabalhar com isso, você tem que saber. Senão, não é necessário saber de cor isso aqui, tá? Eu já falei questão da colheita. Essa aqui, olha que bonita que ela fica, né? Cai todas as folhas e ela fica assim. O problema de colheita é não deixar secar muito. Então, qual que é a umidade ideal para ela, para armazenar? 13%, certo? Mas se tu esperar 13%, gente, já era. Babau, vocês vão colher bombinhas, assim, vai colher. Então, tem que 18% no mínimo, no máximo mínimo, assim, né? Não pode ser menos que 18, gente. Se tiver menos que 18, vocês já vão ter problema de colher. Então, não espera secar muito para colher, senão vocês não vão conseguir colher. Vai ter muito problema, tá? Ó, essa aqui é uma colhedora da Claas com um molinete bem alto, justamente para não agredir muito, não ter problema, tá? Então, coloca o molinete lá em cima só para derrubar ela um pouquinho para dentro do caracol, mas sem forçar muito, tá? Olha só, aqui está mostrando ela, né? Ela também é tipo, como se fosse uma panícula, tá? Não é panícula, mas é como se fosse, tá bom? Tranquilo, gente. Falei rápido sobre a canola, porque também é uma cultura tranquila de se trabalhar em termos de problemas. Cuidar um pouquinho a questão de sanidade, tá? Controle, fazer batida de campo, caso tenha alguma coisinha de tratamentos. Não sei como é que o pessoal está fazendo. Geralmente o pessoal faz uma aplicação de fungicida na flor, tá? Então, dê uma cuidadinha lá, porque é uma coisa interessante, tá? E cuidar um pouquinho dos insetos também. Mas, do mais, é bem tranquilo, tá? Olhar a manual de adubação também, a adubação recomendada para ela, e o resto da guepaia, tá bom? Outra cultura legal, que também é uma crucífera, né? É o nabo forrageiro, tá? Ah, professor, mas ele é forrageiro, tu não ia falar isso na aula de forragem? Sim, tá? Eu vou falar na aula de forragens, mas eu quis falar dele aqui, por quê? Porque ele é uma cultura de inverno, tá, gente? Ele é uma forrageira, mas é uma forrageira de inverno. É Raphanus sativus, tá? Esse aqui é o nabo forrageiro. Ele é da mesma família da canola, tá? Por que é legal o nabo forrageiro? Qual que é a moral dele? Ele é muito legal, gente, porque ele tem uma raiz pivotante muito forte. Tá? Ele é muito legal para a questão de descompactação do solo. Então, ele é muito utilizado no plantio direto como rotação de cultura para melhorar e para estruturar o solo, para descompactar o solo. Tá? Então, nabo forrageiro consorciado com uma aveia, por exemplo, com um centeio, cara, isso dá uma qualidade para o teu solo, né, entre safra, assim. Claro, tu não vai colher. Tu pode até colher para semente, mas o objetivo do nabo forrageiro mesmo é fazer forragem. Tá? O gado come também, sem problema nenhum, mas o objetivo é fazer com que
com que ele melhore o solo. Então, ele é utilizado muito para melhorar o solo, para descompactar, ele também extrai bastante nutrientes do solo. Isso eu esqueci de falar da canola, né? A canola, ela consegue mobilizar e absorver nutrientes que outras espécies não conseguem. Então, ela é bem legal mesmo, tá? Beleza, então? Tranquilo? O nabo não tem, eu vou falar um pouco mais para vocês lá em plantas de cobertura, mas só para vocês saberem como é que funciona. Então, ele é muito utilizado em plantio direto. Beleza? Outra cultura para a gente terminar a nossa aula de hoje. Tranquilo, vamos! É a linhaça, tá? A linhaça, ela é uma cultura de inverno, bem legal também, mas também é uma coisa mais para fit, né? Que é o Linum usitatissimum, tá? Ela é utilizada bastante para... Essa aqui é a planta de linhaça, tá, gente? A gente quase nem conhece, porque pouca gente cultiva aqui no Rio Grande do Sul. Então, a linhaça, ela é uma planta bem rústica, assim, mas bem legal de utilizar, tá? Essa aqui é a floração dela, quando ela floresce, né? Para que ela pode ser utilizada? Ela é utilizada na culinária, né? Existe... utilizado muito na questão de cereais e para óleos, né? Muito utilizada a linhaça para óleos. Pode ser utilizada para a produção para a produção de ração também, óleos e tal. E, além disso, ela produz linho. O que é linho? É um tipo de tecido, tá? Então, ela é bastante fibrosa, a linhaça, e ela pode ser utilizada para fazer tecido, que é o linho, tá? O linho é oriundo da linhaça, tá bom? Eu não falei muito, falei só um pouquinho para vocês conhecerem ela, assim, o jeitão dela, tá? Justamente para vocês conhecerem e tal. A gente vai plantar ano que vem, eu vou mostrar a planta, então, para vocês verem ela, né? Como é que funciona e tal. Mas é mais para vocês conhecerem. A gente cultiva pouco aqui. É um mercado que tem que se estudar. Não sei como é que tá a questão do mercado, mas é uma planta que é tranquila de produzir também, tá bom? Bem tranquilo. Valeu, gente! Foi, né? Demorou, mas enfim, espero que vocês tenham pegado um pouquinho. Nossa, professor, foi tão rápido as culturas de inverno. Gente, tá? Como eu disse para vocês, eu não quero, minha pretensão não é que vocês saiam daqui expert nelas, não, porque a gente tem outras culturas para trabalhar. A gente tem várias coisas para trabalhar. E eu quero que vocês tenham uma noção. Se um dia vocês forem realmente trabalhar com elas, vocês vão ter que estudar um pouquinho mais. Vocês vão ter que pegar um livro e ver as peculiaridades. Estudar, conversar. Melhor coisa que existe no mundo é conversar com gente que já produziu ou que produz. Porque eles sabem exatamente as coisas, os tratamentos que tem que fazer, os problemas que podem dar. Tá? Então, gente, conversar é a melhor coisa para se conhecer. Conhecimento através da conversa com outras pessoas é um dos conhecimentos mais nobres que a gente tem e mais úteis. Porque a internet, gente, é legal, é show, mas tem muita coisa que é bobagem, é abobrinha, né? Então, tu conversando assim com pessoas é bem interessante, bem mais fácil a gente conseguir entender as coisas e como elas funcionam na prática, tá bom? Gente, então eu espero que vocês tenham curtido essas aulas de culturas de inverno, tá? A gente vai ter várias aulas que eu espero que vocês gostem também. Se for um pouco chato, porque ela é aquela coisa de falar sobre as culturas, é um pouco monótono, me desculpem, mas se a gente fosse vincular isso na prática seria mais fácil. Mas, enfim, espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante. Fico disponível para quaisquer dúvidas. Se vocês quiserem encarar algum tipo desses cultivos de inverno na propriedade de vocês, ou querem indicar para algum amigo, ou coisa assim, venham conversar comigo, se quiserem mais informações mais específicas, tá? E isso aí, gente, tá? Valeu, obrigado pela atenção de vocês e façam sempre as atividades certinhos aí, conforme for legal, tá bom?